Olá, olá, seja Justaon e hoje a gente começa com uma pergunta. Você sabe o que é a estratégia de um órgão? Quem vai responder sobre isso pra gente, se você não sabe, como eu também tinha muita dúvida, é a servidora Juliana Alencar. Olá, Juliana. Oi, Paulinha. Ela é da assessoria de planejamento, projeto e ações estratégicas da Corregedoria. É quem sabe tudo sobre isso. Então, estamos aqui com a melhor pessoa para nos explicar melhor. Afinal, Ju, o que é a estratégia de um órgão? Como é que ela é construída? Paulinha, hoje a estratégia é um caminho sem volta para qualquer instituição, seja ela pública, seja ela privada. A gente tem que trabalhar com estratégia, porque a estratégia é aquele norte de qualquer instituição, onde você define, através de diálogo, através de participação colaborativa, o que aquele órgão, o que aquela instituição, onde ela quer chegar. E para isso você define metas, você define política institucional, você define diretrizes, através de prazo definido, através de construção de missão, visão e valores daquela unidade. Então, tudo que você pensa a longo prazo ou a médio prazo, onde você consiga definir etapas de execução, a gente pode chamar isso de estratégia de um modo amplo, geral. Saber de o modo que tá fazendo geral. E por quê, não saber ações isoladas, e por quê. Né? Por isso que é uma gestão participativa. Ninguém constrói estratégia dentro de um gabinete sozinho. Quando a gente constrói uma estratégia do Poder Judiciário, por exemplo, porque ela começa a nível do Conselho Nacional de Justiça. Lá, eles têm a função de definir a política judiciária nacional. Aí, nesse momento que ele define, eles constroem a estratégia nacional e aí vem desdobrando, que a gente fala de desdobramento. Aí vem, no caso nosso aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins faz o desdobramento também construindo a sua estratégia e aí vem a Corregedoria, a partir também do que o Tribunal de Justiça aderiu, construindo também a sua estratégia, mas sempre com participação, com unicidade, que é um pilar, são pilares, na verdade, da construção de qualquer estratégia, de qualquer órgão. E esse planejamento, ele serve para quantos anos? Como é que funciona? Olha, hoje o CNJ trabalha com 6 anos. Então, esse planejamento estratégico que nós estamos com ele vigente hoje é 21 a 26. Quando for lá em 25, a gente já está começando a trabalhar... Mas o que se faz hoje já é pensando em atingir aquela meta de 2026. Então, exatamente. A gente quer começar... quando a gente elaborou lá para 21, 26, é pensando que em 26, toda aquela minha meta, diretriz, as minhas iniciativas, os meus indicadores que servem para me medir tudo que eu realizo, ele vai ser alcançado até 2026. Tanto é que boa parte da nossa estratégia, boa parte dos nossos indicadores, das nossas iniciativas, elas têm ligação com a Agenda 2030 da ONU. Né? Então, está tudo interligado, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Né? Eu falo que o judiciário ele é exemplo nisso. Quando a gente começou com o CNJ, já não é o primeiro planejamento estratégico, a gente já vem há muitos anos trabalhando em planejamento estratégico, a gente percebe assim, uma evolução do judiciário a partir de definição de metas, de indicadores, ainda que a gente possa pensar assim, nossa, aquela meta ali pode ser inalcançável. Não, mas a gente tem um prazo longo para cumprir. Né? O mais importante é esse exercício de planejamento. E é feito cada degrau, né? Assim, cada gestão, a cada 2 anos se sobe um degrau, né? E eu acho que isso é a beleza, né? Quando você faz essa integração entre uma gestão e outra, onde uma gestão inicia ou executa atividades que outra vai terminar, ou planeja uma atividade que outra vai executar. Você torna o judiciário, você despersonaliza o judiciário, não é a pessoa, é o órgão. Então, você traz uma institucionalização para a estratégia, de modo que você envolve o órgão como um todo. As pessoas veem meta como não a meta da desembargadora tal, ou do juiz tal, ou do meu gestor tal, não. É uma meta nacional do judiciário, onde todos estão envolvidos em cumprir. Então, é muito interessante. Para os resultados serem realmente eficazes, né? Exato. Agora, pensando nessa gestão que nós temos na Corregedoria, ela é baseada em qual macro desafio? Como é que funcionou a construção
do planejamento para esses 2 anos que nós estamos agora, 2021, 2023. Eu participei também na época da elaboração do 21, 26 e falo isso com muito orgulho quando estava na corregedoria nesse período, né, de 20 e 21 tive lá. Então, em 2020 foi feita uma consulta ampla, né, foi feita uma abertura de pesquisa mesmo, de consulta pública. Né? Tanto externo quanto externo, onde nós tivemos inúmeras colaborações, tanto externo quanto interno, e de órgãos também. Pessoas representantes de órgãos participaram também dessa consulta pública. E a partir daí, quando se faz essa consulta pública, assim, o que você espera que a corregedoria realize ou que priorize durante esses 6 anos? A grande pergunta é essa: o que você pretende, o que você espera do judiciário, o que você espera da corregedoria? E a partir das respostas que foram coletadas, o planejamento estratégico foi construído. Hoje, os macros desafios que estão no planejamento estratégico da corregedoria, que é disciplinado lá no provimento 1 nosso, eles estão alinhados com os mesmos macros desafios do Tribunal de Justiça, que também são os mesmos que foram orientados pelo CNJ. Então, está tudo ligado. Quando eu cumpro aqui, por exemplo, gestão orçamentária, gestão de pessoas, diálogo com a sociedade, né, direitos humanos, tudo isso são macros desafios. Quando eu cumpro na corregedoria, o tribunal também cumpre. E encadeado também, o CNJ também cumpre. Então, vira uma cadeia. Na verdade, né? A gente tem são projetos específicos para cumprir os mais desafios, são os mesmos e são esses a longo prazo, né? Você passa... Você tem esses grandes macros desafios que são assim... Eu costumo dizer assim, o que é um macro desafio dentro de uma estratégia? A gente já pensou a estratégia como sendo esse grande planejamento que eu faço por um período e onde eu quero chegar, né? Agora, quando eu penso em macro desafio, é mais ou menos assim, imagina assim, eu estou vendo uma grande montanha, eu estou vendo algum local e falo assim, é ali que eu quero alcançar, é aquele desafio que eu quero, é um grande desafio, ele é amplo, eu quero chegar ali. Então, quando eu falo um macro desafio de direitos humanos, né, aperfeiçoamento da gestão orçamentária, da justiça criminal, seja ela qual for, são desafios amplos, onde cada órgão, aí no caso a corregedoria, tem a deliberalidade de dizer assim, aqui dentro eu vou executar essa iniciativa, ou essa meta, ou esses projetos. E aí, como eu disse, cumprindo aquelas metas, aquelas iniciativas que são pensadas para aquele grande desafio, que é o macro desafio, eu alcanço aquele macro desafio no meu âmbito, o tribunal dele, o CNJ dele, e aí encadeado. Esse falou desses projetos, então você está falando do plano de gestão, né, no caso, né? E onde a gente estava falando logo no início, a gente falou assim, cada uma gestão está encadeada com a outra, né? Sim. A gente tem esse encadeamento. O plano de gestão é isso, né? É quando uma gestão entra, né? Porque quando a gente pensa em plano de gestão, uma gestão entra pegando ações que foram executadas por uma gestão anterior, mas ela também tem a possibilidade de modificar e dizer assim, eu quero realizar isto aqui durante os 2 anos em que eu estou à frente de uma gestão, sem prejuízo de dar continuidade de ações que já estão em andamento, né? Do que está em andamento, né? Aquilo ali tem que ser executado. Isso que é a maturidade que eu acho que o judiciário já caminhou bastante, eu acho que a gente tem avançado muito nisso, essa maturidade. Continuar o que é bom, também propor novas iniciativas, mas tudo dentro de uma gestão pode propor, desde que a gente esteja alinhado à estratégia maior, que no caso é o nosso planejamento estratégico. E isso até facilita o trabalho, né? Que você não dá voltas, né? Vamos colocar assim, você não perde tempo ali testando, não. Você já sabe para onde ir, né? E a corregedoria tem assim, e a corregedoria, Paulinha, é interessante porque assim, nós, quando acho que desde o primeiro planejamento estratégico, agora, de 21, 26, nós temos, cada iniciativa foi desdobrada em projeto e cada projeto ele foi denominado como meta. A palavra meta, ela tem uma atração no seguinte sentido de mostrar para quem tem que executar aquela meta que a gente sabe onde quer chegar. Se eu tenho uma meta 1, meta 2, eu sei onde eu quero chegar. Tem um resultado ali que eu quero alcançar. Ele é palpável, ele é mensurável. E na corregedoria a gente designa gestores de cada iniciativa que lá a gente chama de meta, de cada projeto que a gente chama de meta lá dentro. São responsáveis para cuidar
monitorar, né? Exato. Então, são os próprios servidores e magistrados da corregedoria que são responsáveis pela execução dessas metas. Então, a gente envolve todo um grupo, um corpo funcional em torno da estratégia. Tudo passa a girar em torno da estratégia, né? E o bom resultado de uma gestão é se ele realmente conseguiu cumprir o que foi planejado, né? Sim, porque a Asplan, ela coordena o trabalho, mas a questão da prática, né, de colocar as ações em prática, cada gestor fica responsável, porque aí no final todo mundo trabalhando em conjunto. Né? Os órgãos de estratégia, não só na corregedoria, mas também no tribunal, no CNJ, ele tem essa grande tarefa de fomentar o que é prioridade dentro de um órgão. E até dar apoio técnico, né? Porque... O apoio técnico, mas tem também um grande papel na construção desse planejamento, né? De pensar o que é estratégia para o judiciário, o que é estratégia, no caso aqui, para a corregedoria. E a partir de então, uma vez elaborado, essas unidades, elas mensuram, elas acompanham a evolução dessas metas, se está cumprindo, se não está, auxilia os gestores e com isso vai fazendo que o órgão dê um passo de cada vez e alcance aquilo que foi planejado. E até para você ver, quando a gente pensa pegar o plano de gestão, desta gestão, né? A gente olha e fala, nossa, que bacana, quantos projetos tem? Se não tivesse esse acompanhamento, ia fazer ações isoladas e nunca a gente ia ter dimensão da grandiosidade do trabalho que é realizado, né? São muitos projetos. E também interessante, assim, cada novo projeto que nasce, ainda que não pensado inicialmente dentro do planejamento, a gente tenta ligar um macro desafio. A gente pensa, poxa, eu estou pensando em executar aqui um projeto, mas onde que esse projeto encaixa na nossa estratégia? O que ele está falando para a nossa estratégia? Qual é o diálogo que ele está tendo com a nossa estratégia? Ainda que ele não esteja dentro, a gente busca essa relação para que a gente realmente internalize que tudo que a gente precisa executar dentro de um órgão, ele precisa estar ligado à estratégia, porque senão eu começo a me perder, e aí acontece o que você está falando. A gente começa a fazer as coisas meio sem saber onde quer chegar, e meio atropelado, e meio afobado, e não mensura. Você faz e não consegue chegar. Nada morre na praia. Exatamente. Né? Aí você pega um gestor numa reunião de análise estratégica, que é uma reunião que nós fazemos de 4 em 4 meses. São as RAIs, né? Que são as RAIs. A gente faz isso de uma forma ampliada, que a gente chama várias unidades do tribunal, inclusive externa. A gente chama associação de magistrado, de servidores. Enfim, a gente tem várias unidades ali dentro, olhando o que a corregedoria está fazendo, olhando como a corregedoria está andando naquilo que ela planejou e também sugerindo, falando, olha, que tal isso? Por que não mudar isso? Porque o planejamento, ainda que a gente faça ele extremamente bem feito, ele pode ocorrer alterações no decorrer do curso. E depois passar dessa etapa de ampliada, onde se mostra os resultados de 4 em 4 meses para esse grande grupo, a gente já leva para um grupo menor, que chama a RAI de líderes, né, que é uma reunião de análise estratégica de líderes, onde tem desembargadores, tem juízes auxiliares, para eles poderem acompanhar a estratégia. Não adianta a gente pensar em estratégia só no nível básico, que seria o nível elementar de um órgão. A alta administração não envolvida com a estratégia, ela não vai adiante. Então, por isso que as RAI existem para isso, para você rever também, mostrar o que está acontecendo, mas também chamar a alta administração para dentro dessa execução da estratégia. Ju, e até uma questão de transparência também, né? Porque assim, quando você tem tudo no papel, se a pessoa quiser hoje entrar no site da corregedoria e ver quais são os projetos que a gestão se dispôs a fazer, ela consegue visualizar tudo isso, né? E ver como é que a gente está, como os esforços estão sendo colocados, né? E, inclusive, é um dos projetos que está dentro do nosso plano de gestão, que atende a nossa estratégia, que atende o planejamento estratégico, que é exatamente isso, né? Aprimorar a transparência da corregedoria. E com isso, a gente está levando para a corregedoria como que estão os resultados dos projetos. Está lá, você pode entrar no site da corregedoria, entra lá, lá em transparência, você vai achar todas as informações, você vai achar como que está cada projeto, que percentual que ele foi executado, você vai achar o plano de gestão, o que foi que esta gestão planejou para a gestão dela. Você encontra o planejamento estratégico 21, 26. Então, assim, a transparência é um pilar para essa gestão e tanto é que a gente colocou como uma das grandes iniciativas nossa lá a transparência, sem dúvida.
Certo, agora o trabalho da corregedoria, a gente voltando um pouquinho, focando um pouquinho na corregedoria, qual que é a missão da corregedoria dentro dessa estratégia? Pois é, a missão, se a gente for ler mesmo, ler propriamente a missão, é uma das missão mais bem construída, porque quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, a gente consultou várias construções de missão de outras corregedorias, de outros tribunais. Eu acho que essa da corregedoria do Tocantins, ela está muito bem construída porque ela amplia tudo, ela pega tudo de fato que é essencial para a corregedoria. Então, ela é orientar, apoiar, fiscalizar a atividade judicial e extrajudicial na busca permanente do aprimoramento e da efetividade da prestação jurisdicional. E aí, quando você vai para a visão, é aquilo que eu te falei, a gente está enxergando a gente lá adiante, que é ser reconhecido pela sociedade como órgão de referência pela efetividade, agilidade, ética nos serviços prestados e que contribua para o aperfeiçoamento e eficiência da prestação jurisdicional. Então, essa é a nossa missão e a nossa visão. E aí, se a gente for pensar assim, num caminho, a pontezinha seriam os valores, né? Como é que nós vamos sair de um lado e para o outro, né? Exato. Com o quê? E aí você pega esses valores, que é o que sustenta a conduta da instituição, mas também a conduta daqueles que participam da sua instituição. Quando eu falo dos valores, quando a gente acabou de falar missão, visão, agora a gente está falando dos valores, ela norteia não só a conduta da instituição, mas a conduta dos seus participantes, sejam eles magistrados, servidores. E olha que valores maravilhosos: acessibilidade, agilidade, cooperação, credibilidade, efetividade, ética, humanização, imparcialidade, inovação, responsabilização, sustentabilidade e transparência, que não poderia deixar. 12 valores muito importantes mesmo, né? Exatamente. Que devem nortear todo o trabalho. Exatamente. Ju, que bacana, viu? Adorei nosso bate-papo, porque assim, às vezes as pessoas pensam no trabalho, na estratégia como um bicho de 7 cabeças, né? E na verdade é uma ferramenta que a gente usa para ajudar que o trabalho flua, que as coisas aconteçam, né? Que fiquem numa forma de uma unicidade, de uma organização, onde o que eu faço aqui na corregedoria seja também uma estratégia plano nacional. O que eu estou fazendo aqui é importante a nível nacional pro judiciário. Então, quando a gente pensa assim, por que isso? É porque ela se torna uma coluna, imagina uma coluna vertebral do judiciário. Então, a estratégia é isso, para a gente não se perder e a gente se sustentar, né? A gente poder andar a passos firmes e não ficar ali caindo, né? É no propósito maior, né? Que Exatamente. É prestar um serviço de qualidade ao cidadão, né? Sem dúvida. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Se você, então, quiser conhecer um pouco mais sobre a estratégia da corregedoria, os projetos que estão previstos no Plano de Gestão 2021-2023, entra lá no site, entra na aba Transparência, dê uma olhadinha nos arquivos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tanta iniciativa bacana, né, que a gente tem por lá. Tá bom? Acesse então www.corregedoria.tjto.jus.br, aba Transparência. A gente se vê no próximo programa.